Meus queridos irmãos, pastor Moabel, é um prazer voltar a falar com vocês novamente. E hoje vou postar um vídeo sobre a corrida do ouro e a carreira da fé. Não gostaria de expor certas coisas que acontecem no nosso meio, mas para as gerações que estão vindo, para aqueles que estão iniciando a carreira, vocês têm que saber da verdade, como eu conheci no início da minha carreira. Mas antes vou ler um versículo da Palavra de Deus, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. O apóstolo Paulo foi um homem escolhido por Deus pela sua têmpera, pelo seu desejo de servir a causa. Ele não foi chamado pelo tio, pelo pai, que deu a igreja para ele. Não! Ele foi chamado por Deus e estava a serviço do Senhor. Muitos anos da sua vida se passaram obscurecidas, que ele foi impedido de fazer o trabalho de Deus. Impedido de fazer o trabalho de Deus. Então, sendo impedido, aqueles tempos, por certo, ele passou em oração e em estudo, para poder servir ao Senhor ainda melhor. E já no final da sua vida, ele estava tão perto do Senhor que até um lenço dele, se ele mandasse para alguma pessoa, aquela pessoa punha sobre um doente e a doença saía. E os demônios fugiam deles. Este era o homem que eu copio para ser o meu mentor. Eu não vou chamar uma pessoa lá, não sei de onde, que não tem nada de Deus, e dizer que ele é meu orientador. O meu orientador é o Espírito Santo. E o meu mentor é o apóstolo Paulo, levando em conta que tive outros bons pastores pela vida fora, que eu não vou citar agora no momento. E o apóstolo Paulo, mesmo fazendo todo esse trabalho, ele estava sendo perseguido pelas leis romanas, que era crime pregar o evangelho. Era crime. E o apóstolo Paulo esteve de cadeias em cadeias, até que quando chegou perto da sua morte, nos dias finais, ele chegou a dizer: só Lucas está comigo. Os seus amigos se adiantaram. Os seus grandes colaboradores sumiram. Só Lucas estava com ele. E então ele falou uma frase que eu quero que vocês tenham em mente. Não sejam pregadores papagaios, que eu vejo repetindo, outro repete aqui, outro repete a mesma coisa, e repetindo a mesma coisa 20, 30 anos, 40 anos. Por isso o povo não aprende nada. Atos capítulo 20, versículo 33, que diz: de ninguém cobiceis a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que
receber. Melhor é dar do que receber. O meu filho, de um modo irônico, ele diz que só no boxe que é melhor dar do que receber. De uma maneira irônica. E é o que vem acontecendo hoje. A pessoa só quer bater. Receber ele não quer. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o que vem acontecendo. Quando um aluno sai do seminário, ou ele não saiu do seminário, ele não estudou, mas certos obreiros veem nele capacidade de liderança, põem uma igreja na mão dele e ele mesmo fica trabalhando para o governo num alto salário. Ele não sai de lá. E a pessoa fica trabalhando lá e vai trabalhando, vai trabalhando. Quando cresce muito, ele tira aquele obreiro daquela igreja, põe numa igreja menorzinha e põe um sobrinho dele ali, ou um filho, ou um cunhado, ou um genro. Não importa que ele não saiba nada. Não importa que ele tenha saído da cadeia há pouco tempo. Não. E assim, o obreiro vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando por amor à causa. E chega a um ponto que ele vê que as suas forças se acabaram. Vê a velhice chegar. E vê o abandono que ele vive dentro da obra de Deus. Eu estou falando de coisas que eu vi. Eu não estou procurando inventar nada. Eu conheci um pastor semi-analfabeto, muito pobre, e ele nunca pregou coisa nenhuma. Eu conheço ele de muitos e muitos anos, mas fazendo política aqui, fazendo política ali, aqui e ali, nunca pregou, nunca expulsou um demônio que eu saiba, nunca orou e Jesus curou alguém que eu saiba, mas era a corrida do ouro, atrás do ouro. Até que foi pegando igreja maior, 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 e pegou uma grande igreja. E aí começou a sugar de um obreiro, de outro, de outro, de outro. Agora eu fui informado que ele se aposentou com 50 salários mínimos. Mas obreiros dele teve um obreiro que foi até assassinado. E alguém apareceu lá para ler um salmo para a viúva? Não! É por isso que não há mais ressurreição de mortos na nossa igreja. O que no passado houve. Eu aqui tomei café das mãos de uma mulher que foi ressuscitada. Muitas vezes. Ela viveu muitos anos depois de estar no caixão de defunto. Isso lá em Niterói. Esposa, eu digo mãe de um amigo meu. Então, vi muitas curas, muitas operações divinas, mas o mal está vindo de cima para baixo. E aí, eles se tornam ateus, não creem mais em Deus, não creem na eternidade. O apóstolo Paulo lutava pela carreira da fé. E eles lutam pela corrida do ouro. E estão criando obreiros deformados. Nós temos uma geração de obreiro que ele tem medo de Bíblia. Se a gente for conversar a Bíblia com ele, ele corre. Fica irritado, fica irado. Porque ele está na corrida do ouro. Mas a corrida da fé é uma coisa que existe. E temos que lutar segundo a Bíblia. O apóstolo Paulo, no final da sua carreira, ele disse que a coroa da justiça estava preparada para ele, mas não só para ele, mas para todos aqueles que amavam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que repreender o demônio aonde ele esteja. Dentro da minha casa, dentro da sua, na minha escola, na sua escola, no meu trabalho, no seu trabalho.
Aonde ele estiver, ele tem que ser repreendido, de acordo com a palavra do Senhor. Esta é a razão que nós temos jovens na prostituição, moços que não sabem o que fazer da vida. A igreja é responsável pela vida e alma dessas pessoas. Deus confiou a nós, os pregadores do Evangelho. Se você está fazendo o que eu disse, botando obreiros para trabalhar, e você ficando lá ganhando o rico dinheirinho do governo, e depois se aposenta, pega o dinheiro do governo e da igreja, você está muito mal. Qual é o mal seu? Você não tem chamada divina. Você está num lugar impróprio. Você não é um sacerdote do Senhor. Onde estão os milagres de Deus na tua vida? Meus queridos irmãos, o Evangelho não é essa coisa podre que vocês têm visto. Ultimamente é diferente. É alegria, é paz no Espírito Santo, é vitória em Deus. O apóstolo Paulo diz: não cobiçais a prata e ouro de ninguém. E o que eles fazem isso? Se você for numa reunião com o teu anel de casamento, eles tomam de você. Eles contam a história e tomam de você. Estou falando isso para alertar a todos os jovens que estão iniciando a carreira agora. Porque estes que correm atrás do ouro não sabem pregar nada, não tem vida, não tem nada. São os vigaristas do Evangelho, demônios com a Bíblia na mão. Aquilo que a Bíblia diz que apareceriam nos últimos tempos. O apóstolo Paulo disse: do meio de vós se levantarão lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Então, quem avisa, amigo é. Agradeço a você que vê este vídeo, onde quer que você esteja, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Dedico este vídeo àqueles que iniciam o ministério por estes dias. Que o Senhor seja contigo e comigo. Amém.